eu falei sobre a oliveira, o que é a gordura da oliveira, como é extraída a oliveira, a gordura da oliveira, que é através da azeitona, que ela vai para a prensa, e ela tem 4 prensas. A primeira prensa é extraída o óleo da unção, o óleo mais puro que tem, que recebe, eu falei isso aqui, quem estava aqui me ouviu pregar no dia que eu ministrei, que é chamado hoje de um óleo kosher, selo sacerdotal, um óleo puro, um óleo verdadeiramente puro, que era usado na santa unção. Só sacerdote podia usar o óleo. Nós ministramos aqui sobre governo na família, sobre sacerdotes. Se você não estava, acho que nessa quinta-feira deve estar gravado o vídeo na página da comunidade. Mas hoje eu quero falar, após a primeira prensa, retira-se o óleo, dura-se 8 dias essa prensa de óleo, retira-se o primeiro óleo e a azeitona volta para a prensa. Nessa segunda prensa que ela passa, ela vai dar o óleo do alimento. Diga comigo, óleo de alimento. É o óleo que se usa para fazer comida. Amém? Por que Abimeleque, por que Jotão usou essa metáfora, essa parábola, para expressar que existem governos oliveira, figueira e videira, mas que as pessoas preferiram um governo espinheiro? Que tipo de governo ele estava falando? Que existiam pessoas que tinham unção, existiam pessoas que tinham a doçura, nós vamos falar depois, existiam pessoas que tinham a propriedade do vinho para governar, mas eles preferiram serem governados pelo espinheiro. Hoje nós analisamos, ficou estranho o meu som aqui no altar, ficou esquisito aqui. Tá, mas o meu tá bom aqui, tá normal? Então tá. É porque eu achei que mudou alguma coisa. Então, quando a gente elege, ou se a gente entende quem somos no mundo espiritual, para governar, e governar quem, apóstolo? Governar a sua vida, governar a sua casa, para você ser governo sobre você mesmo, sobre os seus familiares, sobre as suas emoções, para que você seja governo das suas necessidades. Porém, muitas vezes nós nos omitimos em sermos governo. Hoje na escola de líderes pela manhã, eu estava ensinando sobre o autogoverno, e que muitas vezes nós precisamos governar a nós mesmos. Nós somos a primeira terra que precisa ser governada. Gostamos de governar pessoas, gostamos de governar nossos filhos, gostamos de governarmos situações, igrejas e tantas coisas, mas poucos são aqueles que governam sobre si mesmo. E a Bíblia diz que o homem que não governa a si mesmo, ele é como uma cidade derrubada, como uma cidade que não tem muro. Então você ser um governo oliveira, você tem a propriedade do primeiro azeite, que é o sacerdotal. Mas eu quero falar do azeite do alimento. Porque o azeite do alimento, aquele que tem o governo oliveira, ele tem uma unção também para o alimento. Ele tem uma unção para ser alimentado pela palavra de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos, abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer, porque a Bíblia é um livro totalmente espiritual. E muitas vezes nós queremos usar a palavra de Deus como algo totalmente natural, como algo que seja totalmente físico. Queremos ler a Bíblia simplesmente da maneira como achamos que devemos.
E o que acontece? Não conseguimos extrair aquilo que tem de melhor para a nossa vida. Porque Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Diga, todas as coisas. Porque ele mesmo não é discernido por ninguém. Porque quando você consegue entrar debaixo de uma unção, debaixo da gordura da oliveira, que a oliveira representa a unção. Quem foi ungido hoje aqui? Eu pedi para ungir toda a igreja. Por que essa unção? Porque a unção de Deus é a habilidade para que a gente realize as coisas. Talvez você já me ouviu falar, mas eu vou repetir até vocês gravarem. O que é unção? Diga comigo, é a habilidade que Deus nos dá para que nós possamos realizar a obra dele. Por isso que não dá para fazer a obra de Deus na técnica. Muitas vezes nós vamos por aí afora levando a palavra de Deus em determinados lugares. E quando a gente chega, a gente vê pessoas que sabem fazer. Tem pessoas que sabem subir no púlpito e prega maravilhosamente. Eu queria que apagasse essa aqui e deixasse só essas aqui. Pessoas que sabem realizar, sabem cantar, sabem tocar, sabem pregar, sabem realizar algumas situações, mas ela faz na técnica, porque ela já sabe fazer. Olha, nós vamos chegar no culto, nós vamos cantar 3 louvores, 2 isso, 2 aquilo. Até cantam. E muitas vezes você vê que você sai vazio do lugar. Porque a unção é que quebra o jugo. Escute o que eu vou te dizer. Eu quando me converti, eu era dependente químico. Eu vivia debaixo de uma unção do espinheiro. Eu vivia debaixo de uma unção maligna sobre a minha vida. Influências terríveis. Na prostituição, nas drogas. Mas quando você ouve uma palavra que vem direcionada de Deus na sua direção, não basta ser simplesmente uma letra, ela precisa vir com uma unção para alimentar a sua alma e transformar a sua vida. E isso nenhum homem é capaz de fazer, a menos que ele esteja debaixo da gordura, a menos que ele esteja debaixo da unção, porque é a unção que vai quebrar o jugo. Quem entendeu o apóstolo, diga glória a Deus. É a unção que vai quebrar o jugo. É a unção que vai mudar tudo. Por isso que muitas vezes a gente tenta mudar pessoas. Eu fiz uma dinâmica na minha célula uma vez, em que eu pedi para cada um fazer um desenho de si mesmo. Peguei os homens, reuni os homens e falei, desenha você mesmo. Apóstolo, não sei desenhar não, desenha de qualquer jeito, que você acha que você fica. Aí a pessoa, tem gente que bota aquela cabecinha, aquele palitinho com 2 mãos, não é? Tem gente que faz algo melhor. Eu sei que cada um faz um retrato de si mesmo e cada coisa é horrível. Mas tudo bem. Aí eu pego e digo assim, agora passa o seu desenho para a pessoa da direita. Aí eu falo assim, você vai... O que você acha que você tem que melhorar no seu irmão? Aí o outro então desenha algo que acha que faltou. Aí quando ele acaba de fazer, eu digo, agora passa para o outro. E vai passando para o outro. E aquele desenho de cada um vai rodando até que o desenho chega na sua mão. Querido, o desenho já era feio. Quando volta você é um monstro. Você não tem noção do que é. É isso que dá quando a gente tenta mudar as pessoas na força do braço. Porque só a unção é capaz de fazer. O filho disse, pai, o que é unção? O pai não conseguiu dizer e explicar ao filho o que era unção. Até que ele viu um boi pastando. Ele disse, filho, está vendo o boi pastando ali? Tô, pai, aquilo não é unção.
Aí posou o canário. O canário começou a cantar, ele disse: filho, tá vendo esse canário lindo cantando? Tô. Isso não é unção. Mas o dia que você vê o boi em cima do galho, cantando igual canário, é unção. Porque a unção é a habilidade para você fazer coisas. E você não pode trazer um alimento para você mesmo, ou para dentro da sua casa, se você faz de qualquer maneira. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Queremos obrigar as pessoas a ler a palavra, a entender aquilo que você entende. E o único jeito de você fazer é na unção. Por isso é que precisamos do azeite. O azeite é um símbolo da unção que vem sobre nossas vidas. E o líder, que é oliveira, ele também produz o óleo para o alimento. Para que na hora que ele estiver lendo a palavra, ele consiga produzir um alimento que vai trazer alimento para si mesmo, como também para sua casa, para os seus filhos. Nós já vivemos situações, eu comentei esses dias, nós tínhamos uma mãe aqui que frequentava os cultos, ela ainda é da nossa igreja, e ela dizia assim para o filho, que às vezes estava com 18, 19 anos: ó, vai para a igreja agora, procura o apóstolo agora, se tu não for eu vou quebrar você no pau. E o filho era incrédulo. Aí vinha aborrecido, chegava aqui: o pastor, quero falar com o senhor, que foi, minha mãe mandou vir aqui. Isso não funciona. Ninguém pode conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus na força do braço. Só existe uma coisa que funciona de verdade. É quando você está debaixo da unção de Deus, debaixo da gordura de Deus, que você vem para a palavra, e quando você começa a ler, depois de um tempo de oração, depois de um tempo mergulhado na presença de Deus, que você vem para a palavra, ela solta como alimento. Ela deixa de ser uma palavra escrita para ser uma palavra revelada. Ela deixa de ser o logos no grego, que é a palavra escrita, para se tornar o rema, a palavra que vai trazer a revelação. E essa palavra vai mexer com o seu interior, porque a palavra de Deus, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, como diz a palavra. Mas não basta vir na letra, você precisa trazê-la debaixo da unção. E a unção a gente adquire como? Orando, jejuando, buscando de Deus algo que venha mudar a sua vida. Eu, quando cheguei no Evangelho, que eu tive esse entendimento, porque eu tentava mudar pela força do meu braço. Eu dizia a Deus: eu não quero mais fumar maconha, mas eu tinha vontade. Deus, eu não quero mais cheirar cocaína, mas eu tinha vontade. Deus, eu não quero mais estar na prostituição, mas eu tinha vontade. E como é que eu fazia? Se eu não entrasse na unção de Deus, se eu não dobrasse o joelho, se eu não chorasse diante de Deus, na prensa da renúncia, porque a prensa, ela vai fazer com que você produza o óleo. Eu digo para Deus assim: eu estou renunciando à minha vontade, eu estou renunciando o meu eu estou renunciando às minhas vontades. Me dá o óleo que vai trazer libertação. Então vinha aquela unção sobre a minha vida, e quando eu entendi que eu abri a palavra de Deus, eu entendi uma palavra que dizia assim: conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Dê um aplauso ao Senhor. Mas que verdade era essa? E eu perguntava: que verdade é essa, Jesus? Ele disse: que eu vou te revelar na unção, aquela que eu vou trazer o alimento. E Deus começou a trazer alimentos espirituais para a minha vida. Porque quando muita gente pega a Bíblia e fala assim: você lê a Bíblia? Eu não leio, porque a Bíblia, eu acho chato ler. Ai, apóstolo, eu não gosto de ler. Você não precisa levantar a mão, não. Eu sei que tem pessoas aqui que não lê a Bíblia. Vai alimentar os seus filhos. Você vai ser alimentado
Você vai sentar com seus filhos, em vez de você ficar como ditador, dando ordem, você vai sentar com seu filho, senta aqui. Pai quer falar, mãe quer falar. Irmão, discípulo, vem cá. E quando você começa a ministrar na unção, corações são quebrados. As vidas são transformadas. Eu, antes de sentar com meus discípulos para discipular, eu mergulho em Deus primeiro. Eu venho para a escola de líderes, antes de eu começar a ensinar, eu mergulho em Deus. Eu vou em qualquer igreja, não sou eu que estou fazendo louvor. Quando eu assumo o púlpito, eu faço o quê? Eu oro, eu mergulho em Deus, porque eu quero a unção de Deus. Não basta, eu sei pregar, sei. Você sabe qual é o maior temor que eu tenho na minha vida? Eu tenho muito temor de estar no altar e Deus não estar comigo. Porque eu já vivi uma situação em que eu preguei a noite toda e não disse nada. Quem entende o que eu estou dizendo? Você pode falar, mas você pode não dizer nada. A palavra de Deus, ela precisa transformar você. Transformar a sua casa, servir de alimento. Certa vez os discípulos chegaram, Jesus estava no poço, João capítulo 4, conversando com a mulher de Samaria. E os discípulos foram buscar comida e eles disseram: mestre, come. E Jesus estava debaixo de uma unção tão libertadora, tão transformadora, que ele disse para aquela mulher: 5 maridos você já teve, esse que você tem não é seu. Mas ele não falou aquilo com acusação, ele falou aquilo debaixo da unção. Porque a mulher disse: ah, Senhor, quem é você para me dar de beber dessa água? Ele disse: se você beber da água que eu te der, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ministrava debaixo da unção para aquela mulher. Ele trouxe um alimento, porque a água é alimento, amém? Ele trouxe aquele alimento para aquela mulher de uma maneira que ela disse: me dá dessa água. Ele disse: vai, chama teu marido e vem cá. Eu queria um fundo de oração, baixinho, para minha ministração. Aí ela disse para ele: eu não tenho marido. Ele disse: eu sei. Olha que sabedoria de Jesus, debaixo de unção. 5 você já teve, e esse que você tem não é seu. Mas vai lá, chama ele. E a mulher saiu correndo. De uma mulher que vivia com 5 homens, aquela mulher virou missionária na hora. Gente, achei aquele que havia de vir, Jesus o Nazareno, vamos lá. Ele me contou, ele falou, ele ministrou comigo, ele disse que vai me dar água viva. Aquela mulher foi impactada. A palavra, quando vem com unção, ela precisa rasgar você. O melhor culto não é o que você sai feliz. O melhor culto é aquele que você sai pensando no que você ouviu. Naquele que você sai meditando: meu Deus, será que eu tenho que mudar isso? É aquele que muitas vezes você sai chorando, olhando para dentro de si mesmo. E sabe o que é melhor? Quando você está na mesa. Quando você está na mesa com a sua família, você tem alimento para dar. Mas não é um alimento comida, não. É um alimento da palavra. Sabe aquele vizinho que chega na hora da boia? Tem vizinho que só chega na hora da boia, né? Meio-dia na tua casa, não é assim? Ele não vem filar o almoço? Quem já teve vizinho filando o almoço aí? É. Sabe o que acontece? Você vai ter vizinho que vai para a tua casa filar a boia espiritual. Eles vão chegar na sua casa porque eles vão entender que tem algo diferente lá. Eles vão chegar na sua casa porque eles sabem que você tem alimento para dar. Que lá você não tem simplesmente acusações. Que lá você não tem somente religiosidade. Que lá você tem algo que vem de Deus para você. Minha filha, eu quero um fundo, põe para mim. Tá bom. Eu quero algo, sabe, que fique de Deus.
Que possa, quando você sair, ou a pessoa sair de perto de você, vai dizer assim: poxa, que bênção. Existem pessoas que chegam até você famintas, necessitadas, precisando de um alimento que venha transformar o coração. Existem pessoas depressivas, pessoas que estão morrendo em síndrome do pânico, pessoas que estão padecendo com síndromes de pensamentos acelerados, pessoas vivendo o seu emocional no chão e a sua vida espiritual no chão, e que quando ela chegar na sua casa, que ela chegar onde você estiver, ela vai entender que de você tem uma unção para sair um alimento para a vida dela, que vai mudar o coração, os pensamentos, que vai mudar, vai tirar a fome. Tem gente que está morrendo aos poucos porque estão famintas de Deus. Existem pessoas que quando saem da minha célula, saem da minha casa, saem de um discipulado, eu falo isso por mim, elas saem assim: obrigado, eu precisava disso, eu precisava me alimentar dessa forma, eu precisava comer. Eu não precisava de alguém que apontasse o dedo para mim, não, mas alguém que me apontasse o caminho. Não o dedo para mim, mas me apontasse um caminho. De alguém que me desse uma palavra de destino, que me colocasse na rota do êxito, que me conduzisse por um lugar chamado águas tranquilas de descanso. E esse alimento espiritual você só vai conseguir debaixo da unção. Você pode ler a Bíblia de trás para frente quantas vezes você quiser. Você pode ser PhD em teologia, doutorado, pós-doutor, você pode ser o que for. Porque não é o conhecimento, é a unção. E o profeta Isaías disse: a unção quebra o jugo, a unção transforma. Aquilo que a tua palavra, aquilo que a tua mão, aquilo que o teu eu não consegue fazer, a unção fará. As tuas palavras não conseguem, a unção vai fazer. Existem pessoas que estão cansadas de falar: apóstolo, não falo mais, cansei de falar, cansei de me expressar, cansei. Não vai mais na força do braço. Meu sonho, os demônios vinham e eu tentava lutar, não resolvia. Quando eu começava a dizer que ruja o leão, e eu entrava debaixo de unção, eles caíam e eles diziam para mim, um para o outro: esses crentes não têm unção para vencer a gente. Eles só cantam, eles só pregam, eles só leem, mas eles não têm a unção que vai quebrar o jugo. Só que eu estava debaixo de unção, e eu estava ligado no trono de Deus, dizendo que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E eles não conseguiam me tocar. O alimento, ele nasce na prensa. É no jejum, é na oração, é na renúncia do eu. Às vezes você diz: eu quero tanto, apóstolo, eu quero tanto ser diferente. Se permita
entrar em Deus como a azeitona entra na prensa. Deus vai extrair de você tanta coisa boa. Mas apóstolo, quem sou eu para Deus tirar alguma coisa de mim boa? Olha para mim. Você já comeu azeitona? Quem come azeitona aqui? Quem gosta? Igual a mim. Eu duvido você comer uma azeitona do pé madura ou verde. Ninguém come. Só comemos azeitona porque ela está em conserva. Porque a azeitona é horrível. Ela é amarga. Ela não tem gosto. Ela tem um paladar horrível. Deus pega algo horrível, coloca na prensa e ela vira uma preciosidade. Dê um aplauso ao Senhor. Deus pega a tua vida horrível. Deus pega tudo que está ruim em você. E Ele, quando coloca você na prensa, Ele tira o melhor que há de você. Porque foi por você que Ele morreu. Foi por você que lá no Getsemane, no local da prensa da azeitona, que Ele dobrou o joelho e gritou: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como Tu queres. As lágrimas dele viraram sangue. Historiadores dizem que do corpo de Jesus todas as veias começaram a arrebentar e sair sangue pelos poros. Ele estava na prensa por mim e por você. Não que mereçamos, não que tenhamos algum méritos, porque Ele pegou essa coisa horrível, pior do que a azeitona de Israel. Ele pegou eu e você, oliveira brava, e nos enxertou na oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira é horrível. A oliveira verdadeira é horrível. Imagine a brava. A oliveira verdadeira já não serve. Imagina uma oliveira brava, ruim, do mato. Só que Ele pega você assim, ruim, coloca você na prensa da renúncia. Que não seja como eu quero, mas como Tu quer, Deus. Faça de mim a Tua vontade. E você renuncia algumas coisas, e Ele vem, começa a extrair algo tremendo. Ele vai tirando de você alimentos. Ele vai tirando de você algo bom. Que você, a sua casa, os seus filhos, os seus vizinhos, aqueles que filam a boia física também vão filar a boia espiritual. Eles virão até você dizendo: me dá de comer, me dá de beber, porque o que você tem muda a minha história. Aleluia. Ele pega nós, como cada um de nós, como oliveira brava, ruim, e Deus retira o de melhor. Deus vai retirando o azeite. Ah, você no físico tu não serve. No físico você não serve para nada. Você é todo cheio de defeitos. Mas eu te amei. Eu paguei o preço por você. Eu morri por você. Se você tinha um espinheiro sobre a sua vida, a partir de hoje você vai ter a unção da oliveira. Se você tinha um espinheiro sobre a tua vida, a partir de hoje você vai ter unção de oliveira.
Você vai ter alimento espiritual. Você vai ter o óleo que vai quebrar o jugo da tua vida. Porque Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Dê um aplauso a Ele, porque é Ele que quebra o nosso jugo. Ele muda você. Ele transforma você. Aí você diz: eu. É você, vem cá. Eu chamei as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sãs. Eu chamei as coisas que não são para reduzir a nada os que são. Eu chamei os fracos para envergonhar os fortes. Por isso é que eu te escolhi. Como fiz com Davi, eu te escolhi. Diga para o teu irmão: Deus escolheu você. Sai do físico. Saia do físico. Um líder Oliveira. Aleluia. Oh, Deus hoje quer mudar muita coisa na sua vida. Quem quer ser uma bênção aqui, levanta a sua mão. Você quer ser? Deixa Deus então fazer. Porque Ele disse: te chamei, filho meu, eu te escolhi e te ungi. Ele chamou você. Fica de pé. Fecha os seus olhos. Talvez você ache que você não é nada. Talvez você se ache a pior pessoa do mundo. Ou não. Talvez você diga: quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu? Tantos defeitos. Quem sou eu com tantas fraquezas? Com tantos desejos sórdidos? Pensamentos? Oliveira brava? Oliveira ruim? Mas Deus, Ele quer mudar a sua história. Feche os seus olhos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Levante as suas mãos. Fala com Deus das suas debilidades. Fala: Pai, eu quero essa unção. Eu quero. Deixa o leão rugir na tua direção. Aleluias. Aleluias. Deixa ele rugir. Ele está sobre o trono, o governo da sua vida. Não é mais o espinheiro, é Ele. Sobre o trono de justiça, Eternamente haverá um rei. Ele voltará